Então vamos lá, eu quero saber quem está chegando com os dois pés na obra. Primeiro episódio de hoje, estou chegando agora de Pato Branco e estou chegando aqui numa construção onde você vai ter uma aula agora nos stories sobre construção. Então se você não sabe ainda o que é o dois pés na obra, toda sexta-feira eu vou trazer aqui nos stories conteúdos relacionados à construção. Por exemplo, agora eu estou aqui numa obra, como eu disse, acabei de chegar de viagem, vim direto aqui, estou numa obra e vou trazer aqui alguma coisinha do que está acontecendo, algum ensinamento específico sobre construção, apenas sobre construção. Ao final desses stories eu vou abrir aqui um box de pergunta, então você vai poder tirar sua dúvida sobre aquilo que está acontecendo aqui na obra. Aqui nós temos uma mureta, tá? E estamos chapiscando essa mureta. Eu quero falar com você um pouquinho sobre chapisco. Chapisco é essa massa aí toda pipocadinha que ela é chapada e lançada contra a nossa parede. Ela é uma argamassa de cimento, areia e água, tá? Uma proporção aí de bastante cimento. E aí a função disso é promover a aderência da nossa argamassa de regularização. Então eu vou ter aqui uma camadinha de 1,5 cm, 2 centímetros mais ou menos, que vai regularizar, deixar essa parede bem lisinha, mais ou menos igual tá aqui em cima, bem lisinho. Feito isso, com isso, né, com esse chapisco, essa nossa argamassa ela tem bastante aderência. Alguns profissionais e algumas pessoas dizem que essas ranhuras aqui no tijolo são suficientes para dar a aderência nessa argamassa. Eu prefiro chapiscar e deixar aí nesse processo normal, convencional de construção. Aqui uma pequena mureta que nós estamos executando. Ela não é para conter essa terra, ela é na verdade para dar um acabamento melhor para esses fundos, mas vai acabar funcionando aí como uma contenção. E interessante que aqui nós temos, deixa eu virar aqui, essa muretinha irá conter, não, né? Ela vai ter contato com essa terra, certo? Mas aí eu pedi para o pessoal fazer essa camada de argamassa, ela tá pressionada, aí foi chapiscado primeiro, tá? Foi feito chapisco, a camada de chapisco, e depois feita essa argamassa, que ela é uma argamassa forte, que a gente chama, também uma mistura de areia, cimento e água, e ela foi pressionada contra a parede, e esta argamassa, ela tem aditivo impermeabilizante. Então, para a água que tiver nesse espaço, não umedecer aqui, por exemplo, o lado de cá dessa parede. Antes de voltar essa terra, a gente vai colocar um impermeabilizante, uma tinta betuminosa nessa parede para promover mais impermeabilização, ter mais uma camada de proteção. Uma técnica construtiva, aqui eu tenho uma viguinha na verdade, tá? Uma viguinha pequena, mas aqui na parte de cima, ó, percebe que ela tá bem lisinho. O que foi feito? Não sei se dá para perceber uma pequena camada aqui, ó, bem pequenininha mesmo, bem pequenininha, de argamassa. O que aconteceu? Nós concretamos a viga e pouco antes de ela secar, digamos assim, nós pulverizamos aqui uma nata de cimento, como essa daqui, e foi desempenada essa viga. Por quê? Isso evita que eu tenha de requadrar ela daqui uns dias, quando eu for fazer a regularização dela, essa parte de cima aqui, ela já está desempenada, isso me ganha tempo. Aqui eu tenho um muro, ele está com 1,60 m, 1,70 m mais ou menos, então ficou um pouco baixo. Eu pedi para colocar mais uma fiada de alvenaria, e a gente chama de fiada, uma linha dessa de tijolos, certo? Aqui em cima, e depois em cima desse muro mais uma viguinha, uma cinta que a gente chama, tá? Então aqui não tem nada de segredo, nosso pilar já concretado, tirado a caixaria, tá? Então esses araminhos aqui, ó, eles fazem parte aí da amarra, da fixação da caixaria. Então a gente bate eles assim, ó, para não ter perigo de ninguém se machucar aí, enroscar aí, se cortar, entrar um arame aí. E aqui a gente deixou esse espacinho aqui nos fundos para promover aí uma dilatação entre a nossa construção e a construção do vizinho, tá? Para a gente não ter problemas de trincas. E deixa eu te mostrar aqui agora uma falha de comunicação. Essa primeira parte do muro aqui, ó, tijolo em pé,
aquela segunda parte, tijolo deitado, e por isso criou-se então esse dente, ó, essa diferença. O que acontece? Eu estou aqui numa parte mais alta e ali embaixo não tem terra. Então esse nível que eu estou é o nível do vizinho para o lado de lá. Aí o que aconteceu? Essa primeira camada aqui de baixo, mais ou menos aqui uns 80 centímetros, foi pedido para fazer com tijolos deitados, justamente para conter a terra do vizinho. E a conversa era que dessa medida aqui, assim mais ou menos para cima, seria tijolos em pé, para não ter esse dente aqui. E o dente ficaria somente na parte de baixo, como nesta viguinha aqui embaixo, certo? E daí, por essa falta de comunicação, quando a gente percebeu, o pessoal já tinha assentado aí todos os tijolos. Perceba que a nossa obra ela está bastante limpa, tá? Então não faz sentido nesse momento eu alugar uma caçamba de entulhos. Então os entulhos que vão surgindo, e esse entulho ele veio de uma demoliçãozinha que tinha ali, aqui assim, não faz sentido a gente alugar uma caçamba de entulho, então a gente vai amontoando tudo isso conforme vai juntando entulhos, e daí quando já tiver uma certa quantidade considerável, a gente contrata uma caçamba e despacha. O tijolo que eu utilizo aqui nas obras é esse tijolo aqui, este bloco cerâmico. Ele tem dimensões de 9 centímetros por 14 centímetros por 19 centímetros. Quando a gente fala de assentamento de tijolos em pé, nós estamos falando ele nesta posição. Quando nós falamos que nós estamos assentando tijolos deitados, nós estamos falando desta posição, tá? Uma situação com relação à qualidade térmica do ambiente. Se eu tenho uma parede de tijolos em pé, eu tenho esses dois alvéolos aqui, esses dois furos. Quando eu coloco massa de um lado, massa do outro, eu crio uma camada de ar aqui dentro, uma camada parada, que não se move de ar aqui dentro. Então o sol bate desse lado da parede, por exemplo, eu tenho uma camada de ar aqui, e isso daqui faz essa dissipação não, mas ela dá uma segurada nesse calor e não passa tanto calor para o lado de cá. Quando eu tenho uma parede com tijolos deitados, eu tenho 3 linhas de alvéolo, 3 camadas. O sol bate deste lado da parede e o calor terá mais dificuldade de passar. E o contrário também é verdadeiro. Quando a casa está quente e começa a anoitecer e o frio aqui fora, a temperatura vai baixando aqui fora, a dificuldade desse calor sair, ou seja, da casa esfriar, é maior. Então eu gosto de trabalhar com blocos cerâmicos por esses motivos aí, também por questões culturais aqui. Quando nós trabalhamos com esse tipo de alvenaria, com esses blocos, conforme a parede vai sendo levantada, a gente fecha uma caixaria do pilar, no caso, e concreta. A parede levanta mais um pouco, a gente fecha uma caixaria e concreta. A parede levanta mais um pouco, a gente fecha uma caixaria e concreta. Vez ou outra, conforme a situação, a gente consegue fazer um fechamento inteiro. Olha, eu venho aqui do chão até em cima em uma única caixaria, tá? Então aqui eu tenho um pórtico aí de caixarias em que nós temos pilares, 3 pilares, né? 1, 2 e outro aqui, e as vergas das portas, tá? É um sisteminha que dá para se trabalhar de dois formatos diferentes, tá? Aqui nós temos as nossas gravatas, das nossas tábuas, que são isso daqui, ó, isso aqui é gravata, e o arame promove esse fechamento, esse travamento, tá? Ali uma verga da porta, a ferragem do pilar ali em cima. Então esse daqui é o detalhe do pilar. E esse pilar aqui, ó, depois de concretado, ele fica desse formato aqui, ó. Depois do pilar concretado, ele fica assim, ó. Um pilarzinho concretado, ó. Este daqui é um, este daqui é outro. Então os pilarzinhos ficam neste formato. E as nossas contravergas, elas ficam deste jeito aqui depois de concretadas. Os nossos blocos, os nossos tijolos, eles são comprados empaletados, então facilita bastante as coisas aqui pra gente, ó. Então o nosso terreno aqui ele é bem profundo, tem 47 metros, então quando eu tenho com uma paleteira, ela traz esses blocos aqui para mim, então não preciso descarregar lá na rua, traz aqui na frente, aqui dentro da obra, que facilita. Aí eu tenho que devolver eles, né? Os pallets eles são retornáveis. Aqui a nossa bancada de trabalhar com a caixaria, algumas ferramentas que a gente usa, a furadeira,
para fazer os furos aí nas caixarias e passar os arames, a nossa serra com o disco para fazer o corte das madeiras, marreta, prego, trena, tem ali uma treninha. Ainda temos os arames que são utilizados para amarrar as caixarias, prego, martelo, cadê aqui, ó? Martelo, prumo, esse daqui é um pruminho, cadê? Um prumo, o apontador de lápis, tem que ter apontador de lápis, e um nível, cadê o nível? E aqui tem um nível ainda. Então são as ferramentas que são utilizadas nesse momento. Chegou agora aqui pra gente a argamassa branca, dá uma olhada aqui como ela é, ó. Então eu tenho areia, cal e água nessa argamassa, areia, cal e água. Nesse caixote aqui nós temos 4 metros cúbicos, nesse caixote aqui. Aí, conforme vai sendo utilizado, nós colocamos aqui na betoneira. Colocamos aqui na betoneira cimento. Cadê o cimento? Não tem nenhum saquinho de cimento aberto. Ó, saquinho de cimento. Colocamos aqui a quantidade, as quantidades da argamassa, daquela argamassa, e de cimento. A fração, a proporção que nós utilizamos, o produto que nós utilizamos para impermeabilizar concretos e as nossas argamassas. Esse daqui, ó, esse tamborzão de 200 litros. Tá? E o que a gente utiliza para impermeabilizar baldrames e tal, a nossa pintura bituminosa, esse daqui, ó, esse tamborzinho amarelo também. Aqui nós temos a parede do vizinho e uma construção nossa, certo? Nosso pilar, enfim. Aqui, ó, tem uma folhinha de isopor. Essa folha de isopor, ela só vai aonde o concreto entraria em contato com o vizinho. Onde o concreto entraria em contato com o vizinho, é que nós colocamos o isopor. Na alvenaria não é colocado, certo? Então, ó, nesse espaço aqui, ó, nós não colocamos nada de isopor, somente onde vai concreto. E assim nós encerramos então o primeiro episódio e agora você terá a oportunidade de tirar as suas dúvidas. Eu vou responder 20 perguntas sobre aquilo que passou aqui na obra agora. E aproveita e já tira sua foto, faz seu story e me marca @marcelakira.ea e usa a hashtag 2PNO para eu repostar você aqui no Instagram. Muito obrigado aí ao Centro Acadêmico de Engenharia Civil pelo convite aí de ter palestrado na 10ª semana acadêmica e por essa canequinha. Cheguei em casa e estou estreando ela, ó.
vento entraria em contato com o vizinho, é que nós colocamos o isopor. Na alvenaria não é colocado, certo? Então, ó, nesse espaço aqui, ó, nós não colocamos nada de isopor. De 2 pés na obra, né, não, Marcelaqueira? Olha aí, hoje estamos aqui de montagem de móveis aqui para criarem. Olha aí. Bora. E assim nós encerramos o nosso primeiro episódio do Dois Pés na Obra. É um grande movimento que nós estamos fazendo, de trazendo a ideia do profissional estar na obra mesmo, vivenciar a construção. Eu me comprometi em responder 20 perguntas, recebemos uma enxurrada, obviamente não dei conta de responder todas, cumpri com o meu combinado e espero assim estar te ajudando. Agora eu vou editar, tô aqui no nosso estúdio, eu vou editar esse vídeo e vou subir ele pro YouTube.